Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Chegamos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O tema é a conversão de Saulo de Tarso. Quero aqui agradecer aos 140 inscritos deste canal. Meu muito obrigado a todos vocês. Este conteúdo é exclusivo para vocês. Faço com muito empenho e muita dedicação. Se você ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição, porque toda semana temos vídeos novos. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos compartilhar mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É muito honroso estar com todos vocês participando deste grande momento de alegria, onde tiramos um tempo para meditarmos na palavra do nosso Deus. Vamos então à introdução desta pré-aula. A conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Vamos saber um pouco mais adiante. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nesta lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi no caminho de Damasco que Paulo, servo de Deus, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e o entendimento de Saulo. E este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. A iniciativa foi de Cristo, o Cristo ressurreto. Saulo jamais teria poder para rejeitar o chamado do Senhor. Caso fizesse, Deus não teria todo o poder. Eu não consigo imaginar um Deus chamando por alguém e esta pessoa rejeitando o soberano, rejeitando o poder e a autoridade do nosso Deus. Desculpe-me quem pensa diferente, mas eu não consigo ver Deus frustrado com seus planos, com seus projetos. Mesmo porque o projeto da salvação não é de agora. O projeto da salvação foi arquitetado pelo próprio Deus, lá na eternidade. Milhares e milhares, centenas e centenas de anos atrás, Deus já havia planejado o processo da salvação. Pois bem, nesta lição veremos 3 importantes tópicos. O primeiro tópico fala-nos a respeito da conversão de Saulo, que foi um ato exclusivo da graça de Deus. O segundo tópico que nós veremos fala sobre a doutrina da conversão de Saulo, é fruto inegável do novo caráter. E terceiro tópico, veremos que Saulo experimentou a mudança de sentimento na sua vida interior, uma vez que Saulo foi impactado pelo poder da graça de Deus, até a sua forma de pensar foi totalmente modificada e transformada pelo poder da graça de Deus. É isso que o Senhor faz. Quando Ele salva alguém, esta pessoa experimenta um novo nascimento e esta pessoa passa agora das trevas para a luz, de perdido para achado, de condenado ao inferno, salvo em Cristo Jesus. Vamos então ao primeiro tópico, fala-nos a respeito da conversão de Saulo, que foi um ato da graça de Deus. O subtópico 1 fala sobre a conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Diz assim: o processo da salvação em Paulo se dá da seguinte maneira. Isto é a visão do apóstolo Paulo após ele ter o encontro com o Senhor Jesus. Ele vai escrever na carta, por exemplo, na carta aos Romanos. Ele vai dizer o quê? Como que se dá a salvação em Paulo e através da graça de Deus? Ele vai dizer que o ser humano foi atingido em Adão. O que isso significa? Significa que quando Adão peca, quando Adão desobedece à palavra do Senhor, ele é atingido terrivelmente, ou seja, ele
passa agora a viver sob a ira divina, porque ele desobedeceu ao Senhor. Mas o impacto não foi simplesmente em Adão. O impacto foi em todo ser humano que nasceu depois de Adão. É isso que Paulo vai trabalhar. O processo da salvação em Paulo, ele vai dizer isso, que o homem, o ser humano, foi terrivelmente atingido em Adão. E ele vai prosseguir dizendo que está morto, o ser humano está morto. É um paradoxo, mas o ser humano já nasce morto, tá? Independente se ele é filho de pastor, se ele é neto de pastor, se ele é o que for de pastor, independente, o ser humano já nasce morto. E ele precisa receber a graça de Deus. Paulo vai tratar sobre que o ser humano já nasce morto e é condenado ao inferno. Ele já nasce morto, ele já nasce condenado ao inferno, salvo pela graça de Deus, mas que pela graça de Deus ele pode ser salvo da ira divina. Então Paulo vai trabalhar desta seguinte maneira. Ele vai dizer que o ser humano já nasce morto no seu pecado, condenado ao inferno, mas que pela graça de Deus o ser humano vai alcançar a salvação em Cristo Jesus, uma vez atendido o chamado de Deus, atendido a graça de Deus. É interessante porque James Dunn, respeitado teólogo da nossa era, ele vai dizer que é importante entender que para Paulo, por trás de todo o processo da salvação, está sempre a iniciativa de Deus. Quem pecou? O ser humano. Quem Deus enviou para resgatar o pecador? Jesus Cristo. Então o processo da salvação em Paulo sempre se dá com a iniciativa divina. O Senhor Jesus veio por iniciativa divina, morreu por iniciativa divina, ressuscitou por iniciativa divina e perdoa os nossos pecados por iniciativa divina. Não é mérito nosso, não é mérito do ser humano ser alcançado por Deus e perdoados por Deus e salvo por Deus. Não é mérito, é pela graça de Deus. Outra coisa que é interessante notar é que Paulo ele se compara a uma fera selvagem antes de receber a graça de Deus. E a fera selvagem, enfim, foi pega e amansada pelo adestrador de animais, que é o Senhor Jesus. Era o fim da linha daquele que prendia e torturava os filhos de Deus. Então Paulo, ele tinha acesso à tortura, à prisão dos servos de Deus. Ele sentia-se prazer nisso. Por quê? Porque ele não entendia a graça de Deus. E os seus olhos estavam fechados. A Bíblia vai dizer isso, que quando Saulo tem um encontro com o Senhor, caem escamas dos seus olhos. Ele começa a enxergar. E ele vai dizer, agora para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vai dizer também, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Ele precisava ter uma transformação de sua mente. Ele precisava ter esta mudança de mente, que é o chamado arrependimento. Diz assim, é notório que o Senhor tenha tomado a iniciativa, sempre a iniciativa é divina, de sacudir a estrutura física, psicológica e espiritual de Saulo. Quando o ser humano ele tem um encontro real com a graça de Deus, ele é sacudido na estrutura física, o seu corpo é templo do Espírito, ele não mais sai mostrando o seu corpo para todo mundo, mas o seu corpo agora é templo do Espírito. E ele cuida disso, do seu corpo físico, inclusive da sua boa alimentação. Ele também é transformado psicologicamente, a mente dele agora é a mente cristã, ele ora, ele lê a palavra, ele busca estar sempre inteirado com as coisas de Deus.
Ele não mais vive de qualquer maneira, porque o seu lado psicológico foi abraçado pela graça de Deus. Ele não tem mais pensamentos suicidas, ele não quer mais fugir de ajudar as pessoas, mas ele está sempre procurando o bem-estar de si e do próximo. Ele foi atingido psicologicamente no bom sentido e também espiritualmente. Por que espiritualmente? Porque agora ele não está mais sob o poder de Satanás. Agora ele está sob a presença de Deus, do Espírito Santo do Senhor. Uma vez que Saulo sofria em seu mundo fechado, Saulo tinha o seu mundo fechado, que ele fazia parte e os extremistas de sua época faziam parte. Ele estava como aquelas pessoas na caverna do mito da caverna de Platão. Ele não conseguia ver a realidade porque não existia realidade para ele, uma outra realidade. Ele só via o seu mundo, só fazia de acordo com o seu mundo, se concentrava nas coisas do seu mundo, que é um mundo de horror, que é um mundo de pecado, um mundo de desvio espiritualmente dizendo. Até seus olhos serem abertos para um novo amanhecer. Ele estava aqui como que os olhos fechados. Ele estava cego, ele estava surdo para as coisas de Deus. Até que o impacto da graça de Deus despertou para um novo amanhecer. Subtópico 3 do tópico 1 fala sobre a graça salvadora se manifestou a Saulo. Após a sua conversão, Saulo entendeu que a graça de Cristo é o único caminho da reconciliação entre criatura e Criador. Somente através da graça o ser humano pode chegar à presença de Deus no que diz respeito a alcançar a sua salvação. O próprio Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, que pela graça sois salvos por meio da fé. E isto, o que é isto? Isto é a fé. Tá? E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nenhuma carne se glorie. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que nós temos para receber a Cristo vem de Deus. Porque o texto vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos pecados. O morto reage? Penso que não. O morto esboça alguma reação? Penso que não. Mas Deus, pela sua infinita graça, nos diz o texto, vai nos ressuscitar. E por isso somos salvos, pela graça de Deus. Por exemplo, na Epístola de Tito, no capítulo 2, versículo 11, Paulo vai dizer que, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não somente aqui, mas em toda a Bíblia, o mérito da salvação é sempre do Senhor e não das nossas obras. Saulo não entendia isto. Ele achava que eram as suas boas obras que o transformava numa pessoa melhor e mais amada por Deus. E Deus não ama o ser humano por causa de suas obras. Deus ama o ser humano porque Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é um Deus cheio de graça. Discordar disso é não entender a graça de Deus. Se alguém discorda disso, que o ser humano é salvo porque pratica coisas boas, que o ser humano é salvo porque ele deu o primeiro passo para Deus, que o ser humano é salvo porque ele teve uma atitude sem ouvir a voz do Espírito, discordar disso é não entender a graça de Deus, é viver no legalismo, é viver como Saulo vivia, confiando nas suas obras. O salmista disse assim, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ou seja, Elinai Cabral vai dizer assim, a graça é isto, é um favor
outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Tópico de número 2 fala sobre Saulo e a doutrina bíblica de sua conversão. Subtópico 1 do tópico 2 vai dizer sobre a conversão começa no arrependimento. É aí que começa a conversão, no arrependimento, no ato de arrepender-se, de mudar de atitude, mudar de direção, reflexão e dizer, puxa vida, o quão pobre e miserável eu sou e eu preciso da graça de Deus. O ato de arrepender-se, em sua língua grega, remete a pensar de maneira diferente. O meu pensamento vai ser realizado de maneira diferente. Eu vou refletir. Será que o que eu estou fazendo é uma boa coisa? Sentir remorso. É uma disposição interior para mudar. Eu preciso mudar. A minha vida não está correspondendo com a vida saudável. Eu preciso tomar uma atitude. Isto é ato de arrependimento. Ou seja, ter nojo e tristeza profundos pelos próprios pecados, de tudo aquilo que eu fazia que desagradava a Deus, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo e acertar o alvo. Eu preciso corrigir o meu rumo e acertar o alvo, que é Cristo Jesus. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral para si, para o próximo e para com Deus. Então a mudança de mente, ela causa isso. Ela causa uma correção de caráter para comigo mesmo. Eu vejo que aquilo que eu estou fazendo não é bom para mim, não é bom para o meu próximo. Se não é bom para mim, não vai ser bom para o meu próximo. Se me prejudica, vai prejudicar o meu próximo. E ocasionalmente acaba prejudicando a Deus. E vai dizer isso lá em Atos capítulo 3, versículo 19. O que mais significa arrependimento? É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na minha vida cotidiana, conforme Lucas capítulo 15, versículo 10. Isto é obra do Espírito Santo. É o Espírito que causa este impacto na nossa vida. Conforme João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Vamos ao segundo subtópico do tópico 2. Diz sobre a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Ele foi atingido no bom sentido, no que diz respeito ao seu lado pessoal, à sua vida pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo. Pois a luz do resplendor do céu cegou-lhes os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Porque antes da sua conversão, quando Saulo estava ouvindo o sermão de Estevão, momentos antes de ser apedrejado, Saulo desacreditou do sermão de Estevão. Ele não acreditou a princípio, embora Deus estivesse trabalhando ali já. Os olhos de Saulo estavam fechados para a pessoa e obra do Senhor Jesus. Mas depois que ele teve o encontro com Cristo ressurreto, porque foi o Cristo ressuscitado que apareceu a Saulo, os seus olhos espirituais foram abertos, enquanto os olhos carnais foram fechados. Ele ficou cego por um espaço de 3 dias, talvez simbolizando os 3 dias que o Senhor Jesus ficou morto, mas ressuscitou e está vivo para a glória de Deus. Os próprios irmãos que estavam em Damasco,
porque lá em Damasco já havia um celeiro missionário. Por isso que Saulo pede cartas para Damasco, porque era em Damasco que estava concentrada a maioria dos cristãos. Então, qual que é o pensamento de Saulo? Eu vou a Damasco, onde tem uma sede de crentes, e lá eu vou destruir esta sede. Eu destruindo esta sede dos crentes vai ser muito mais fácil. Então, em Damasco que os irmãos já testificaram, realmente, Saulo se converteu. O porquê disso? Porque em Jerusalém, alguns irmãos não estavam acreditando que aquele que perseguia a igreja agora teve um encontro. Eles estavam pensando, será que este terrorista teve encontro com a graça de Deus, mesmo ele está se passando de crente para nos matar? Aí pediram informação aos cristãos de Damasco. E os cristãos de Damasco disseram, realmente, este homem teve encontro com a graça de Deus. Esta informação passa pelo canal chamado Barnabé, porque é Barnabé que vai apresentar Saulo a Pedro, Tiago, João. É Barnabé que vai ser o intermediador entre Saulo e os líderes da igreja. Mas os irmãos em Damasco testificaram que, de fato, Saulo teve um encontro com o Filho de Deus. Subtópico 3 do tópico 2 fala sobre a conversão, faz parte da doutrina bíblica da salvação. O resplendor de luz sobre os olhos de Saulo transformou sua mente, levando a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. Aquele Cristo que Saulo blasfemava a respeito dele, agora o transformou em apóstolo, ou seja, enviado de boas novas. Como vimos, a verdadeira conversão é o que nasce da tristeza para com o pecado. Eu sinto tristeza pelo pecado, eu sinto nojo do pecado. E o reconhecimento de que o homem precisa da meia volta para Deus. É o ato divino pelo qual Deus fez com que o pecador volte para Ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Então, sabemos como o ser humano se converteu. Através dos frutos que ele produz. Não é através de movimentos, não é através de manifestações humanas, mas através do fruto do Espírito, que está descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículos 21 e 22, se não me falho a memória. Tópico de número 3 fala sobre as 3 faculdades anteriores transformadas na conversão, que é a faculdade intelectual, é a faculdade das emoções e a faculdade da vontade. Isto aqui de acordo com Elianai Cabral. Diz-nos assim sobre a faculdade intelectual. Neste campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia, diz-nos Elianai Cabral, chama isto de conhecimento do pecado, conforme ele vai citar Romanos capítulo 3, versículo 20, que diz assim: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei. Não podemos nos esquecer que Paulo está escrevendo isto aos judeus, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, o primeiro impacto que Saulo recebeu no que diz respeito às suas faculdades é na faculdade intelectual. Segundo, faculdade das emoções. Neste campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, ou seja, ele não tem mais desejo de morrer como antigamente alguns tinham. Onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo.
2 de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, quando o ser humano tem um encontro real com a graça de Deus, a sua faculdade emocional, ela é alicerçada. E ele agora reconhece o seu estado pecaminoso e reconhece a grandeza e a soberania do Senhor. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido do seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Conforme Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com faculdade de escolher livremente. Entretanto, infelizmente, o pecado faz a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Isso volta ao começo que eu vos disse que o ser humano foi terrivelmente atingido em Adão. Uma vez que o ser humano foi atingido terrivelmente em Adão, ele não consegue ser livre por vontade própria do seu estado pecaminoso. Não tem como. Não tem como alguém falar, a partir de hoje não peco mais. A partir de hoje nunca mais vou fazer coisa errada. Porque ele está dentro dele a sua natureza pecaminosa. E uma hora ou outra, ele vai pecar, ele vai desobedecer a Deus. Mas a graça de Deus, o perdão de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o dará força. E ele receberá a glória de Deus, o fará triunfar sobre o seu estado pecaminoso. Mas somente pela graça de Deus. Chegamos então à conclusão que diz-nos assim: a conversão de Saulo foi provada pelo impacto do resplendor da luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra o Cristo. Paulo não teria como lutar contra o Cristo ressurreto. Ele jamais lutaria. O próprio Jesus falou, duro para ti recalcitar contra os agrilhões. Duro para ti, Saulo, recalcitar contra os agrilhões. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, arrependimento e fé, esta fé, que é fruto da graça, conduz o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo e aceito no céu. Que Deus abençoe a sua vida. E se você gostou desta mensagem, passe esta para frente e nos ajude a divulgar este importante canal Graça Diária. Que Deus abençoe você.